Quarta-feira, dia 7 de agosto, o Jornal Anhanguera entrando no ar com as principais notícias aqui do entorno e de todo o estado. Hoje a Lei Maria da Penha completa 13 anos. Aqui no estúdio a gente vai conversar com a delegada Dilamar Castro, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Você pode mandar a sua dúvida ou compartilhar a sua história pelo nosso WhatsApp 984424000. Na edição de hoje tem ainda a fuga de um detento do Centro de Prisão Provisória de Lusiânia. Ele fugiu quando estava pintando uma área externa da unidade. Governador Ronaldo Caiado se reúne com governadores de todo o Brasil e debate temas como a proposta de emenda paralela à reforma da Previdência. Tem ainda a reclamação de moradores do bairro Ipiranga, em Valparaíso. Uma obra que começou e hoje está parada, atrapalhando a rotina de muita gente. E você vai conhecer ainda a história do Ramon. Depois de tanto procurar emprego e distribuir currículo, ele decidiu sair às ruas com um cartaz pedindo uma oportunidade. O Jornal Anhanguera, primeira edição, está começando. Olá, muito boa tarde. Nós começamos essa edição com um caso que aconteceu agora pela manhã. A Polícia Militar prendeu agora há pouco um foragido do presídio de Lusiânia. Ele tentou assaltar um mototaxista e, para se livrar da polícia, contou uma história aí oferecendo dinheiro para a equipe. A Nayara Santos está aqui, vai contar para a gente essa história ao vivo. Nayara, conta melhor aí o que aconteceu. Boa tarde para você. Olá, Thalia. Boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha nosso jornal. Bom, era por volta das 8 horas da manhã quando o casal abordou um mototaxista. Eles pediram que esse mototaxista levasse a mulher até a UPA. Só que, nesse momento, eles anunciaram um assalto. Eles estavam com uma arma de fogo calibre 38. Aí, quando a polícia foi abordar esse casal, o Ricardo de Oliveira, de 25 anos, ofereceu um suborno no valor de R$2.000 aos policiais. Os militares filmaram essa proposta. Vamos ouvir um trecho desse vídeo. Eu vou lá, peço esse dinheiro emprestado para ele, dou 2.000 pro senhor hoje, 2.000 pro senhor amanhã e 2.000 pro senhor depois da manhã. Não, eu não vou confiar em você, não. Eu não vou sumir de lá, senhor. O senhor pode fazer um compromisso com meu irmão, que se eu não pagar, pode levar ele preso. Okay. Faz sua proposta, senhor, por favor, senhor. A proposta nossa é essa, você vai responder por mais um crime, por tentativa de suborno, tá? Eu perguntei se... Você é muito cara de pau, rapaz. Você podia fazer essa pergunta, senhor. Eu autorizei você fazer a sua pergunta mesmo, mas essa pergunta sua é crime, essa proposta sua é crime. Nós também conversamos com o policial militar que fez o boletim de ocorrência desse assunto. Vamos ouvir também um trecho da entrevista. Eles estavam em atitude suspeita, a moça estava sem capacete, só que eles não respeitaram a ordem de parada. Você evadiram do local, tomando ali sentido UPA, na rotatória. A gente então fez a abordagem, conforme preconiza o POP, né, nosso procedimento operacional padrão. Foram abordados e eles não souberam aí dizer quem era o dono da moto, sobre as nossas interrogações, né, as nossas perguntas. Bom, gente, de acordo com a Polícia Militar, Ricardo tem passagem pela polícia por 7 homicídios. Ele também é um dos foragidos do CIS, que é o Centro de Integração Social de Lusiânia. Ele é casado com uma mulher menor de idade. Ela também tem passagem pela polícia por um homicídio. Ainda de acordo com a Polícia Militar, ele ainda vai ser encaminhado hoje para o CIS novamente. Eu volto com você, Thalia. Tá certo, Nayara, ou seja, foram pegos aí cometendo um crime e tentaram resolver com outro crime, né? Obrigado pela sua participação, Nayara, bom trabalho para você. E a polícia ainda procura o detento que fugiu ontem do Centro de Prisão Provisória de Lusiânia. Ele estava pintando um dos muros da unidade e foi resgatado por comparsas. Segundo a polícia, o foragido é considerado perigoso. É nesse carro prata que estaria o preso depois de fugir, de acordo com o Sindicato dos Agentes Prisionais. As imagens são de uma câmera de segurança de uma padaria perto da Casa de Prisão Provisória de Lusiânia. Rodolfo de Lima Pereira foi preso no dia 14 de junho por roubo, mas tem uma ficha bem mais extensa. Responde por vários homicídios, 121, vários assaltos à mão armada. Não tinha nem menor fundamentação desse preso se encontrar como cela livre. Estar em cela livre quer dizer que Rodolfo tinha o direito de sair do presídio e foi mantido no trabalho de pintura externa da CPP, mesmo com o alerta de que ele poderia fugir,
de acordo com o Sindicato dos Agentes Prisionais. Segundo o sindicato, a denúncia foi feita no dia 30 de julho e fala num esquema de favorecimento do preso para a fuga. A denúncia que nós recebemos fala em favorecimento, né, do preso se encontrar como cela livre e que a qualquer momento iria fugir. A Direção-Geral de Administração Penitenciária informou que já notificou as forças policiais para fazerem buscas pelo detento. O caso está sendo investigado pelo 1º Distrito Policial aqui de Lusiânia. O delegado disse que vai pedir as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar o carro que pode ter fornecido cobertura ao fugitivo. Então, aí, sobre a denúncia de que já havia um alerta de fuga, a DGAP informou que já abriu um procedimento administrativo interno para apurar o caso. E a gente segue acompanhando o caso da mulher que foi presa por abandono de incapaz depois de uma denúncia lá em Águas Lindas. A mãe deixava os 4 filhos pequenos em casa para ir beber no bar. Quando a polícia chegou na casa onde estavam as crianças, só encontrou cerveja e cebola na geladeira da família. As fotos mostram 2 garotos de 6 e 4 anos e 2 meninas de 1 e de 8 anos de idade. Segundo a polícia, as crianças foram encontradas sozinhas em casa, em condições insalubres. A casa estava em péssimas condições, muito suja, tudo revirado. As crianças despenteadas, bastante descuidadas, sujas. A geladeira da residência não tinha nenhum alimento. Na realidade, tinham várias latinhas de cerveja, mas não havia nenhum tipo de alimento para suprir as necessidades das crianças. De acordo com o delegado, a dona de casa tinha o costume de sair da residência e deixar os filhos sozinhos. Os vizinhos denunciaram a situação ao Conselho Tutelar, que chamou a polícia. Ela foi presa em um bar perto de casa. A situação era praticamente incontestável, tanto a mãe quanto a avó materna e alguns familiares reportaram que a mãe terminou um relacionamento, a questão de 4 meses atrás, e após o término desse relacionamento, ela passou a ingerir muita bebida alcoólica e de 4, 5 meses para cá, ela tem negligenciado e abandonado os filhos. Ainda conforme as investigações, uma outra menina de 10 anos, que seria da vizinhança, era quem costumava cuidar da casa e das crianças quando a Juliana saía. Seria filha de uma outra vizinha e que essa outra criança de 10 anos, inclusive, andou queimando o menor com uma chapa quente e, inclusive, esse menor apresentava sinais externos de queimadura no corpo. A mãe foi presa em flagrante por abandono de incapaz. A mãe, sim, vai responder pelo crime, né? Possivelmente com algum agravante em razão de serem 4 filhos. Uma das crianças, é importante dizer, apresenta cardiopatia. As crianças ficaram sob a custódia inicialmente da avó materna, mediante supervisão do Conselho Tutelar. As 4 crianças permanecem com a avó materna e estão sendo acompanhadas aí pelo Conselho Tutelar. E a polícia apreendeu em Corumbá de Goiás uma grande quantidade de drogas que seriam distribuídas aqui no entorno. Primeiro, os policiais suspeitaram de 2 veículos, fizeram a abordagem, mas não encontraram nada com os suspeitos. Só depois, através de denúncias, os PMs foram informados de que esse mesmo grupo havia deixado aí um material em uma casa. Chegando no local, a polícia prendeu Lidiomar dos Santos Porto com vários tabletes de maconha espalhados pela casa. Ele informou que o material seria revendido no Distrito Federal e também aqui no entorno. E hoje, dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha completa 13 anos. Infelizmente, quando a gente fala de violência contra a mulher, o cenário aqui em Goiás ainda é preocupante. O estado é o segundo do país com o maior número de feminicídios registrados, segundo o Atlas da Violência. O repórter Theo Taveira conversou com mulheres que sobreviveram à violência doméstica com o respaldo da Lei Maria da Penha e também com ajuda especializada. Quando começa, parece amor. Eu pensava que era um ciúme excessivo, um cuidado, que gostava muito de mim, que estava cuidando de mim. Mas com o tempo vai ganhando outra forma. Ele me tratava como objeto, como se eu fosse uma roupa que ele gostava muito, então se aquela roupa não servir para ele, ele ia guardar ali e ninguém mais. E quando essa situação cresce, é tarde demais. Eu lembro. Foi o ato da agressão que a minha filha de 1 ano presenciou. Esse aí eu nunca vou esquecer. E aí,
como escapar. Se eu não voltasse para ele, eu não iria ser mais de homem nenhum, que ele iria me matar. Conhecemos essas duas mulheres entre tantas com histórias parecidas. Elas são acolhidas nesse núcleo de defesa que nasceu há 1 ano, no mesmo dia em que a Lei Maria da Penha fez aniversário. Hoje elas têm o que festejar, mas foi por pouco. Poderia ter acabado em tragédia. Só que essas duas mulheres, hoje livres, aprenderam a olhar para trás e, apesar de tudo, enxergar a beleza que existe na vida. O problema é que 13 anos depois de ser criada, a Lei Maria da Penha ainda não conseguiu transformar histórias como essas em regra. E Goiás é exemplo triste dessa derrota. No Atlas da Violência, o estado está na 2ª posição em número de feminicídios. De janeiro a junho do ano passado, a polícia goiana registrou 556 casos de violência contra a mulher. No mesmo período de 2019, já são 1.290, mais que o dobro. A gente tem que investir em educação em direitos, que é pegar desde a criança na escola, ensinar para ela que homens e mulheres são iguais em direitos, que o homem não é superior à mulher, que ele tem que obedecer. É difícil você se reerguer. Você começa de novo, de um alicerce, de uma casa. Nós somos uns tijolinhos. Nós estamos começando uma nova escada e nós vamos conseguir. E para continuar falando sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a delegada Dilamar Castro, da DEAN, aqui de Lusiânia, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Delegada, obrigada pela sua participação aqui no nosso Jornal Anhanguera. Delegada, a gente viu relatos ali até muito fortes, né, de mulheres que passaram por isso e conseguiram superar. Hoje, o que a gente vê mais? São mulheres denunciando ou ainda não? Elas ainda têm esse medo por conta, principalmente, de ameaças do homem? Olha, a gente consegue visualizar pelos registros que às vezes a mulher passa anos e anos sofrendo violência, por medo elas não vão à delegacia. Então os registros sempre trazem essa marca. Eu nunca procurei a delegacia porque eu tinha medo de uma retaliação. E às vezes por não conhecer como funciona, não ter certeza do que vai fazer, outras questões, a dependência emocional faz com que a vítima então adie esse momento de procurar ajuda, né? A senhora acredita, então, que o conhecimento sobre como é feito o trâmite desde que ela chega na delegacia facilita a mulher na hora dela se conscientizar que ela precisa denunciar? Com certeza. O conhecimento, saber de outros exemplos, como dessas mulheres que foi exposto, é muito importante, é um fator que acaba por encorajar a mulher a procurar a delegacia, denunciar a violência que ela vem sofrendo, muitas vezes há décadas. E qual é o procedimento? Porque muitas mulheres acreditam que esse homem fica impune, né? Mas hoje em dia não é bem assim, né? Não, claro que não. Desde a criação da Lei Maria da Penha, a lei vem sofrendo reajustes, né? E aí hoje a gente tem a questão de caso o homem não cumpre as medidas protetivas que são colocadas à mulher quando ela busca ajuda na delegacia, que é um rol que não é taxativo, ela pode, ali a gente pode adequar de acordo com a necessidade dessa mulher, que é o afastamento dele do lar, a possibilidade dele não se aproximar nem dela, nem dos familiares, dentre outras medidas possíveis. Então, hoje, a lei já traz, pela alteração, o descumprimento do homem dessas medidas protetivas gera um outro crime em que vai gerar a prisão desse homem. Então, é uma questão que veio para melhorar, para dar mais segurança a essa mulher quando ela então procura ajuda na delegacia. E delegada, e a questão do amparo? Porque a polícia consegue afastar esse homem de dentro de casa, mas normalmente o que preocupa a mulher e toda a família é que normalmente esse homem é o provedor da casa. Ela recebe algum tipo de amparo num caso como esse? Olha, hoje existem as políticas são feitas para que dê amparo a essa mulher. Em Lusiânia nós temos o CEAM, né? E a gente, logo que registra a ocorrência, encaminha essa mulher para uma assistência social e uma assistência psicológica e jurídica. Então, fazendo esse encaminhamento, ela vai ter a opção aí de procurar o mercado de trabalho, de se preparar e de ter condições realmente psicológicas de buscar ajuda nesse sentido. Ou seja, ela tem que entender que o cenário depois de uma denúncia, ele não vai ser pior do que aquele que ela está sofrendo, né, de violência. Sim, ela tem que entender que ela não precisa viver nesse cenário,
cenário, que existe a possibilidade dela entrar no mercado de trabalho, existem aí assistência social junto a outras instituições que vão poder dar esse amparo. A rede de proteção hoje ela vem sendo cada vez mais fortificada e isso faz com que a mulher sinta-se segura para recomeçar a vida. E o que caracteriza aí a violência contra a mulher? Ela normalmente não começa ali na agressão, né? Não. Essa violência normalmente é uma imposição de poder, é uma imposição do homem sobre a mulher, né? Então, isso é cultural. Como bem disse a reportagem, a gente, para tentar mudar o cenário que a gente vive hoje, tentar diminuir, além da punição dos casos que ocorrem, a gente precisa levar a educação nesse aspecto que homem e mulheres são iguais, que precisam ser respeitados desde a fase escolar. Então aí a gente vai conseguir ter pessoas com mentalidade diferente e aí combater de uma forma mais eficaz essa violência. Então, ok, delegada, daqui a pouco a gente volta a falar desse caso. A gente pede também que as pessoas que tenham alguma dúvida aí sobre como denunciar, quais são os procedimentos, o que as pessoas devem fazer, podem mandar pergunta aqui pra gente, não precisa se identificar, pode ser de forma anônima, é só mandar para o nosso WhatsApp 984424000, que a delegada vai responder nossas perguntas aqui no próximo bloco. E veja a seguir, governador Ronaldo Caiado participa de fórum que reuniu governadores de todo o país em Brasília. Tem ainda a sua participação aqui no Jornal Anhanguera, hoje com a reclamação de moradores do bairro Ipiranga. Teve obra que começou por lá e ficou pela metade. Você também pode participar das nossas edições aí, mandando suas fotos, vídeos e sugestões de reportagem pelo nosso WhatsApp 984424000. De volta com o Jornal Anhanguera, primeira edição, e a gente abre espaço agora para mais uma família que teve o cachorro desaparecido. Essa que está aparecendo aí na tela é a Samara. Segundo os donos, a cadela da raça Pitbull foi levada por um homem na porta da casa deles, na Vila Juraci, próximo ali ao Parque Ecológico. Caso você tenha informações sobre a Samara, você pode ligar para os telefones 99954-9040 e 99141-6406. Esses aí são os contatos do Wesley e da Andresa. E a gente segue com a sua participação aqui no J1, agora com uma reclamação de Valparaíso. A situação é a seguinte: os moradores do bairro Ipiranga disseram que a prefeitura fechou uma rua para a realização de obras, mas o serviço ficou pela metade. A Nayara Santos conta pra gente. O que aconteceu na rua Flamboyant, em Valparaíso, foi o inverso do que normalmente mostramos. Aqui tinha um asfalto e, acredite se quiser, agora está assim. Aqui tinha um asfalto, eles arrancaram o asfalto mais ou menos tem um mês, eles trabalharam mais ou menos uma semana, o povo da prefeitura, e simplesmente ele tinha um asfalto aqui, mas só que eles arrancaram o asfalto simplesmente de uma hora para outra e depois sumiu. Segundo os moradores, esta rua foi fechada há cerca de um mês pela prefeitura para a realização de uma obra. Mas ainda de acordo com os moradores, os funcionários só vieram trabalhar por uma semana e a obra paralisou. Tá complicado, e aqui as crianças aqui, tem tudo. Antes ainda tinha uma ondulaçãozinha aqui, os carros maneiravam. Agora não tem mais nada, aí, né? Quando a gente fecha de pau e pedra, aí eles acham ruim, né? Mas a gente vai ter que chegar a um ponto de fechar isso aqui. E com a falta do asfalto vieram os problemas. A dona Dedice é produtora rural. Ela já está sentindo os efeitos da poeira que prejudica a horta dela. Já está perdendo a qualidade, né? Os clientes reclamando, né? Porque tá tudo cheio de poeira, a gente lava, mas quando você lava, a terra vai escorrendo, né? Segundo os moradores, a rua é bem movimentada porque ela dá acesso à BR-040 como uma opção de desvio. E quando os carros passam, levantam muita poeira que entra na casa deles. Enquanto a nossa equipe de reportagem estava no local, vários veículos passaram por aqui em alta velocidade. Enquanto a obra não é finalizada, a Cardiane clama pela atenção dos governantes. Ninguém faz nada por nós. Nós aqui somos esquecidos. Nós somos lembrados quando querem voto. Aí quando quer voto, lembra dessa estradinha aqui nossa. A Prefeitura de Valparaíso disse em nota que está viabilizando o asfaltamento lá da rua Flamboyant, que a gente mostrou na reportagem no bairro Ipiranga, por meio de convênio com o governo federal. O prazo de término da obra é até dezembro deste ano, a gente segue acompanhando então.
E o governador Ronaldo Caiado se reuniu ontem com governadores de todo o Brasil. Os assuntos discutidos no encontro foram a compra conjunta de remédios, proposta de emenda constitucional paralela à reforma da Previdência e a Lei Candir. Os governadores dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal aprovaram o texto de uma proposta de emenda à Constituição paralela à reforma da Previdência. Apoio integral à Previdência, ressalvadas aquelas pessoas que querem discutir coisas importantes no meu ponto de vista, como benefício continuado, benefício rural, tudo isso vai ficar ainda na discussão lá dentro do Congresso Nacional, dando a devida liberdade que o Congresso merece para esses debates. Após ser apresentado ao Senado, o texto deve ser votado em até 15 dias. A reunião dos gestores estaduais aconteceu durante a 6ª edição do Fórum Nacional dos Governadores em Brasília. Um outro ponto discutido foi a Lei Candir, que isenta do ICMS os produtos e serviços destinados à exportação. A Lei Candir, eu repito, nós não estamos aqui de maneira alguma tributando exportação. Nós estamos neste momento deixando claro que como não existe a compensação feita pelo governo federal desde os últimos 16 anos, então nada mais correto do que dar aos estados a autonomia de votar e poder voltar a discutir a sua própria tributação em matéria bruta, ou seja, matéria semi-acabada ou matéria básica para industrialização também. Já durante a tarde, também na capital federal, houve uma assembleia do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central, que reúne 7 estados brasileiros. Entre os 6 projetos em andamento, foi debatida a compra compartilhada de medicamentos, mediada pela União das Nações Unidas. Nós vamos fazer a primeira experiência, dentro de 15 dias nós já temos a lista toda fechada dos medicamentos e os valores. E aí nós vamos publicar o chamamento, o edital que vai nortear a compra via o consórcio, e o consórcio vai ratear essa compra com os estados no quantitativo que cada um dos estados escolheu e a Secretaria de Saúde identificou como prioridade. E nós voltamos a falar sobre a Lei Maria da Penha, que hoje, 7 de agosto, completa 13 anos. A delegada Dilamar Castro está aqui comigo para responder, principalmente, as perguntas que estão chegando aqui para a gente. Delegado, começaram a chegar muitas perguntas. A gente vai começar com a da Cristiane Patrícia, que quis se identificar lá do Jardim Gá. Ela quer saber se você, como delegada, acredita que hoje o agente público, a figura do policial, está mesmo preparado para acolher essa vítima, seja na hora da denúncia ou na hora da agressão. Olha, existem vários tipos de programa que o governo, tanto federal como estadual, vem desenvolvendo para melhor preparação desse policial. E quando da escolha do policial para o atendimento numa delegacia da mulher, é sempre buscado um perfil que se adeque melhor ao atendimento dessa vítima. Dizer que hoje todos estão preparados, nós não podemos afirmar isso, porque ainda nós estamos num processo muito novo. A lei tem 13 anos, parece muito tempo, mas ainda não é, para que a gente então tenha aí um sistema totalmente adequado para esse atendimento. E normalmente nas delegacias da mulher, quem atende essa mulher são também agentes mulheres ou não? Existem tanto agentes mulheres como homens que fazem esse atendimento, mas todos estão ali lidando diariamente com isso. O que não ocorre numa delegacia, numa central de flagrante, numa delegacia de distrito, que são policiais que trabalham com todo tipo de crime, né? Uma outra pergunta aqui agora, sem identificação, se depois de feita a queixa contra o homem, se é possível retirar essa denúncia ou não? Olha, na delegacia, não. Isso já é uma previsão que veio com a Lei Maria da Penha. Então, a mulher não pode retratar, uma vez que ela faz a denúncia na delegacia da mulher, ela não pode retratar na delegacia. Ela terá essa oportunidade depois de feito o procedimento policial, já na fase processual, no fórum vai existir uma audiência preliminar onde vai ocorrer a possibilidade dessa retratação.
Delegada, agora uma pergunta aqui, também sem identificação, mas feita por um homem. Ele pergunta quando a mulher usa a lei para tentar distanciar o homem dos filhos, quando não existe ali a agressão e ela faz essa denúncia para que o homem se afaste da casa. O que o homem pode fazer quanto a isso? Normalmente, quando tem uma denúncia, mesmo que tenha agressão, o homem não fica impedido de ver os filhos, né? Não, o processo policial é um processo administrativo em que, feito o boletim de ocorrência, diligências vão ser realizadas. Vítima será ouvida, testemunha se tiver, o autor será ouvido, né, o suposto autor dos fatos. E então, depois de feito todas essas diligências, nós vamos ver se houve alguma intercorrência, se houve um fato novo, se há necessidade de se comunicar algum fato a outra delegacia para que seja investigado, algum maus tratos a uma criança, seja feito pela mãe ou pelo pai, todas essas intercorrências serão devidamente comunicadas e investigadas. Então, ao final, nós então poderemos chegar à conclusão se há ou não uma alienação parental em razão dessa violência contra a mulher. Ou seja, nada vai ser feito sem a investigação da polícia, né? Não, nada será feito, nada será feito. Tem uma outra pergunta aqui, no caso também de um homem, quando a mulher agride o companheiro, como é que funciona? Nesse caso, a lei não vale, né? Não, a Lei Maria da Penha é uma lei para proteger a mulher, né? Ela foi feita para proteção à mulher vítima de agressão no ambiente doméstico e familiar. Que infelizmente é um caso recorrente. Né? É um caso recorrente. E quando é o caso o contrário, o homem deve procurar a delegacia do distrito e registrar a devida ocorrência policial. Delegada, chegou aqui para a gente também um depoimento, né, que serve até de inspiração para outras mulheres, né? A pessoa também não quis se identificar. Diz que viveu por anos essa situação, que não é fácil, que até hoje ela lembra de cada momento de terror, de cada palavra ofensiva. Ela está dizendo aqui para todas as mulheres que estão à mercê desses homens que elas podem sim ser livres novamente, mas pede que todos não julguem essas mulheres, que elas costumam ser muito julgadas, mas que são as vítimas e que muitas vezes as pessoas acham que elas gostam de apanhar, né? Aquele clássico, né? A mulher está apanhando porque gosta, né? E quando na verdade elas dizem que são ameaçadas a cada momento, que é muito difícil achar uma saída sozinha. Eu imagino que seja isso que vocês ouvem muito nas delegacias. Os dias, né? Todos os dias a gente percebe que essa vítima ela chega na delegacia emocionalmente muito abalada, ela não tem muita certeza daquilo que ela quer, se ela está realmente fazendo a coisa certa, se a decisão é a certa naquele momento. E isso tudo é um reflexo do julgamento que às vezes a própria vítima faz antes de adentrar a delegacia. Será que realmente eu devo fazê-lo? Ele é um bom pai, ele é provedor, mas mesmo ele agredindo, ele sendo violento comigo, será que eu devo fazê-lo? Então, essa mulher chega numa condição psicológica, ela se sente tão subjugada, tão inferior, que ela acaba acreditando que isso é normal. Ela fica colocando na balança algo que nem deveria, né? Tentando justificar. Sim, exatamente. E para a gente finalizar, delegado, o que as mulheres podem fazer primeiro? Elas devem ligar para algum número, ir direto à delegacia, já se afastar desse homem? Olha, hoje tem um canal, que é o 180, que ela pode fazer essa denúncia, e não só ela, como um terceiro que tenha conhecimento, que uma mulher conhecida esteja vivendo nesse cenário de violência doméstica, pode fazer essa denúncia e os órgãos vão receber, o Ministério Público, a Polícia Civil, e nós temos a obrigação então de dar encaminhamento a essa denúncia. E a mulher pode ir até a delegacia, necessariamente ela não precisa chegar lá e dizer eu quero registrar uma ocorrência, mas ela pode buscar ali informação. Ela pode buscar informação de como pode registrar, se de repente é necessário que ela procure primeiro um atendimento psicológico, um atendimento social, para que ela então tenha uma base, um respaldo e uma segurança para ir num segundo momento efetuar o registro da ocorrência policial. Então não há necessidade dela chegar imediatamente e já dizer eu quero registrar. Ela pode buscar ajuda, informação, um acolhimento para que ela então possa entender melhor e se situar melhor dentro desse cenário que ela está vivendo, né?
Mas nunca deixar de expor isso, nunca deixar de buscar ajuda. Né? Nunca deixar de buscar ajuda. Isso é importante para evitar aí uma nova agressão, que as agressões normalmente elas são cada vez de uma forma crescente, são mais, a agressão ela tem um tom de maior violência a cada vez que ela sofre essa agressão, chegando até aí o feminicídio. Então é necessário que ela busque informação desde o primeiro sinal que ela percebe que ela está sendo vítima de violência doméstica. Delegada, obrigada pela sua entrevista, principalmente por esclarecer aí as questões do pessoal que está assistindo a gente. Muito obrigada. Por nada. E a seguir tem a previsão do tempo aqui para a região do entorno do Distrito Federal com a Camila Castro. Nós voltamos logo depois dos comerciais.